Voltei! Tudo bem, galera? Então tá bom. Eu sou o Lucas Torres e estamos aqui juntos hoje para falarmos de nulidades no processo penal. Tudo bem? Bom, vamos lá. O processo penal contém uma série aí de normas, uma série de formalidades que devem ser sempre obedecidas. Afinal, para que existir um código de processo se a gente vai fazer o que der na telha, não é verdade? Pois bem, sempre que não obedecidas alguma dessas regras, sempre que o pessoal fizer assim de um jeito diferente, gera uma nulidade. Tudo bem? As nulidades elas podem ser basicamente de 4 espécies. Tá? A primeira é a nulidade absoluta, aquela que, quando o ato é tão contrário à norma, à índole constitucional ou à norma infraconstitucional garantidora de um interesse público, né? Apesar de ser aí um ato grave, né? Essa nulidade ser um ato assim tão grave que ela é absoluta, ela depende de ato judicial para ser decretada, tá? O prejuízo ao processo aqui na nulidade absoluta, ele é o quê? É um prejuízo presumido, tudo bem? Não tem que a parte demonstrar que sofreu prejuízo, tá? O vício não se convalida, ou seja, não é necessária obedecer uma hora, um momento correto para ser arguido. Pode ser arguido a qualquer momento, tá? E por ser uma nulidade absoluta, pode sim ser reconhecida de ofício pelo juiz. Falamos da nulidade absoluta, a próxima qual que é? A relativa, é óbvio. Bom, a nulidade relativa ocorre o quê? Por violação de exigência imposta no interesse das partes da norma infraconstitucional. Poxa, é parecido com o primeiro? Mais ou menos, porque o quê? Aqui, o interessado, né, a parte que foi lá para o juiz, pode ser tanto a defesa quanto o Ministério Público, para falar, ó, teve uma nulidade aqui, tá? Ela deve o quê? Comprovar a ocorrência dessa nulidade e arguí-la em momento oportuno, né? Tem que ser no momento certo, senão o quê? Ocorre a convalidação. Se você não falou nada, se você aceitou, você não pode esperar lá na frente, né? Para falar, mas teve uma nulidade lá atrás. Filhinho, ó, ficou quieto, bobeou, dançou. O direito não acude àqueles que dormem. Coitado de mim que eu sou dorminhoco pra caramba, né? Engraçado. A próxima nulidade que a gente vai falar é a nulidade do tipo inexistente. Né? É uma nulidade tão absurda, assim, um negócio tão berrante, tão horrível, né? Que o que acontece? Nem é necessário considerar a sua existência, quanto menos a sua validade. É um negócio assim tão impossível, né? Pensa aí, por exemplo, a parte arrola como testemunha lá Chico Xavier. Mas Chico Xavier já morreu? Mas eu vou trazer aqui um vidente que ele vai psicografar, que assim, vai ficar assim, ó. Pode? Não, não pode. É tão absurdo que, entendeu? Nem precisa se manifestar. Nossa, cara, você falou uma burrice tão grande que eu nem vou perder tempo falando com você. Mais ou menos isso, tudo bem? Ou então, mais simples, né? Vai lá um juiz de futebol e dá uma sentença criminal. Você não é juiz, filho. Fica quieto, cale a boca, entendeu? Então vamos para a próxima. Legal! A próxima nulidade, o que é? É uma nulidade de irregularidade. É um vício consistente na não observância do regramento legal, regramento infraconstitucional, que não acarreta a nenhum prejuízo para o processo e para as partes. Tudo bem? É uma mera irregularidade e não tem condão de causar invalidade do ato e não influi o que no desenvolvimento do processo. Ela se convalida, tudo bem? Então tá bom. As nulidades, elas são dotadas de alguns princípios, tá? Pega o caderno e caneta que eu vou falar agora os princípios, vai. Não! O primeiro deles é o princípio da instrumentalidade das formas. Está lá no artigo 566 do Código de Processo Penal. Olha aí.
O processo não pode ser um fim em si mesmo, mas sim um instrumento para a apuração da verdade e aplicação do direito material. Não haverá nulidade se o ato, ainda que praticado de forma diversa daquela prevista em lei, atingir a sua validade. É mais ou menos o quê? Como essa última Errou! É mais ou menos como essa última nulidade espécie aí que eu falei para vocês, tudo bem? Vamos para o próximo princípio, o princípio do prejuízo, artigo 563 do Código de Processo Penal. Bota aí na tela. Está lá no artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Ou seja, ou como diz aquele seu amigo lá, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. Tudo bem? Se ninguém sofreu nada, segue o jogo, tá bom? Próxima nulidade. Princípio da causalidade ou da consequencialidade. Artigo 573, parágrafo 1º da CLT. Mentira! Do Código de Processo Penal. Tudo bem? A invalidade do ato implica na nulidade daqueles que dependam ou sejam dele uma consequência. Tudo bem? Um ato nulo aqui que você praticou gerou um desdobramento natural para outro ato. Esse outro ato aqui também vai estar contaminado. Lembra lá que a gente falou nas aulas de princípios, o que da teoria da árvore, o que dos frutos envenenados. Tudo bem? Próximo princípio. Tá pronto? Não sou capaz de opinar. Princípio do interesse. Código de Processo Penal, artigo 565. Você não pode alegar nulidade do ato que você mesmo deu conta. Muito simples esse aqui também, né? Senão, o que a defesa poderia fazer? Ficar criando nulidades por 10, 20 anos até que o crime esteja prescrito. Tá? É aí uma defesa para que não ocorra isso. Existem alguns advogados que gostam de rolar o processo, não é mesmo? Às vezes eu também gosto, mas deixa quieto, tá? É mentira! Próximo princípio, princípio da convalidação, o quê? Decorre da economia processual, tá lá no artigo 572 do Código de Processo Penal. Dá validade ao auto imperfeito se não declarado inválido e se, mesmo com o vício, tem o ato atingido o seu fim, ou se a parte silenciou-se. É o que eu já disse, né, galera? O direito não socorre aos que adormecem. Tudo bem? Tá tranquilo? Então tá bom. Na próxima aula eu vou falar para vocês o quê? Das nulidades em espécie. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Não se esqueça o quê? De curtir o vídeo, dá um like aí para nós. Tá bom? Se inscrevam no canal, que vocês ajudam muito a gente se inscrevendo. E siga a gente aí nas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar aqui, desse lado aqui, o quê? Um link para o meu outro canal, que eu falo de vídeos, falo de séries, falo de um monte de coisa que não tem nada a ver com o direito. Tá cansado? Dá uma passadinha lá. Tá aqui, ó. E eu vou deixar aqui, o quê? Um link para todas as minhas aulas de processo penal aqui no curso. Tá com tempo? Quer assistir tudo na sequência? Clica aqui. Tá bom, galera? Muito obrigado. Nos vemos na próxima e tchau!